vai trazer uma palavra abençoada para o nosso coração. Glória a Deus. Amém, irmãos? Quem está feliz diz amém? Amém. Glória a Deus. Prazer poder estar aqui com os irmãos, uma satisfação muito grande em compartilhar da palavra do Senhor. Eu queria, antes de nós começarmos aqui, cadê o varão aqui do teclado? Ô varão, intercede aqui por mim. Eu vou estar pregando aqui, você vai estar intercedendo aqui. Isso não é, vou falar que nem o meu pastor fala. Isso não é fundinho não, tá, irmãos? É intercessão. Porque a palavra do Senhor diz que quando Saul estava lá com as suas guerras, Davi tocava e todo que era demônio, espírito saía e ia embora. Então, eles não estão fazendo fundinho não aqui, eles vão interceder aqui por nós, amém? Amém? Glória a Deus, glória a Deus. É uma alegria muito grande poder estar aqui compartilhando com vocês da palavra do Senhor. Quero louvar a Deus pela vida da minha esposa, pastor André, que está ali atrás, não aguentou o frio aqui na frente. Glória a Deus. Agradecer o pastor Tiago, a pastora Amanda. Irmãos, eu não tenho palavras para agradecer pela vida desse casal, o quanto que eles são bênção nas nossas vidas. Talvez vocês não saibam, mas de vez em quando eu tiro o Tiago daqui para me ajudar com outras igrejas. Hoje nós cuidamos de 17 igrejas aqui no sul de Minas, para honra e glória do Senhor, e o Senhor tem nos acrescentado ainda mais. E é uma honra poder participar desse dia tão importante, dessa conferência, desse momento que é o aniversário também da igreja. 6 anos, mas eu creio que muitos mais anos virão para que o nome do Senhor continue sendo glorificado através da sua vida, através da vida dessa igreja. Amém? Glória a Deus. Então, meu irmão, fique de pé aí no seu lugar. Fique de pé. Pega aí a sua Bíblia, abra ela no livro de Isaías, capítulo 6, versículo 1. Isaías, capítulo 6, versículo 1. É o tema, é o versículo da conferência, né? Isaías 6. E nós vamos falar aqui sobre essa palavra maravilhosa que o Senhor nos deu. Para quem gosta de anotar, o tema da mensagem é o poder da glória de Deus. Isaías capítulo 6, quem achou, dá um glória a Deus. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Versículo 4. Os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e o templo se encheu de fumaça. Então eu disse: ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma pinça. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que esta brasa tocou os teus lábios, a sua iniquidade foi tirada e o seu pecado perdoado. Depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Feche seus olhos. Pai, eu te agradeço, Senhor, pela tua palavra, Senhor. Obrigado, meu Deus, pelo privilégio que o Senhor tem nos dado nessa noite, de poder, meu Deus, abrir a tua palavra, de poder ter a tua palavra nas nossas mãos, de poder, meu Deus, ser ensinado através da palavra do Senhor. Eu oro, meu Deus, para que nessa noite a tua palavra ela venha entrar em nossos corações
e ela venha, meu Deus, trazer mudança, transformação, renovo, cura, libertação. Pai querido, que através da Tua palavra nenhum dos meus irmãos possa sair daqui da mesma forma, mas pelo poder que há na Tua palavra, meu Deus, nós possamos sair daqui com o nosso coração rendido 100% ao Senhor. Que o Teu Espírito Santo, Senhor, seja livre neste lugar. Que o Teu Espírito Santo possa se mover sobre cada coração. Não permita, meu Deus, que a distração, que o inimigo roube a Tua semente, que é a palavra do Senhor das nossas vidas. E que o Senhor cumpra a Tua vontade no nosso meio. Usa a minha vida, Senhor. Usa a minha vida para louvor e glória do Teu nome. E tudo que eu falar nessa noite, seja para honrar e glorificar o Senhor. Que o Senhor continue a falar conosco, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Pode se assentar. Louvado seja o nome do Senhor. Meus amados irmãos, quantos aqui nessa noite tiveram algum momento da sua vida, algum momento da sua caminhada, em que você teve uma experiência com Deus que marcou a sua vida? Quantos aqui tiveram uma experiência com Deus, algo que Deus falou ao seu coração, algo que você estava orando e o Senhor deu uma resposta, algo que você estava clamando, que talvez para você fosse algo impossível, mas você orou ao Senhor, você clamou ao Senhor, e o Senhor respondeu de maneira sobrenatural. Eu não sei você, mas eu já tive várias experiências com o Senhor, onde o Senhor ministrou no meu coração, onde o Senhor me ensinou, onde o Senhor falou comigo, falou com a minha esposa. Eu lembro que em 2016, eu ainda em Manaus, trabalhando na empresa que eu trabalhava, eu estava no retiro, no encontro, no retiro da igreja, e eu estava sentado assim no cantinho da igreja, mexendo na mesa de som. O pastor estava pregando aqui no meio, e os irmãos estavam tudo aí onde vocês estão, e estava aquele momento de adoração, aquele momento de louvor, aquela glória de Deus sendo derramada naquele lugar, e eu sentado ali no meu cantinho, mexendo no som, no computador, porque não tinha uma banda e tinha que colocar o louvor lá, e eu colocando o louvor lá com meus olhos fechados, orando a Deus, eu ouvi uma voz dizendo assim: esse é o teu último encontro, esse é o teu último encontro. E aquilo, quando eu ouvi, eu abri os meus olhos e olhei para o lado. Eu estava no cantinho, só tinha parede do meu lado. Olhei para trás, só tinha parede. Olhei para o lado, o pastor estava pregando de olhos fechados assim, falando, orando, e não tinha ninguém do meu lado. Eu larguei a mesa lá, deixei tudo, saí ao encontro da minha esposa. E quando eu estou indo ao encontro dela, ela está vindo ao meu encontro também. E ela diz assim para mim: Deus falou comigo. E eu falei para ela: Deus falou comigo também. E eu perguntei: o que foi que Deus falou com você? E ela disse: Deus falou para mim que esse era o nosso último encontro. A mesma coisa que Deus tinha falado para mim, Deus falou com ela. E aquilo ali, irmãos, foi uma experiência que Deus nos deu, que Deus falou ao nosso coração, que nos marcou. E nós não entendíamos o que ia acontecer, o que Deus ia fazer. Na hora a gente até pensou assim: será que a gente vai morrer? Será que o que vai acontecer com a gente? A gente vai morrer, o que vai acontecer? Mas a partir daquele momento, Deus começou a mover tantas coisas. A empresa que eu trabalhava fechou, ia fechar no final do ano de 2017. Eu recebi a proposta para ser transferido para Varginha. E em 2017 eu cheguei em Varginha, 1º de setembro de 2017. 18 de agosto de 2018 eu estava pastoreando em Três Corações, começando o primeiro culto. Existem experiências que Deus fala conosco, irmãos, que vão nos marcar, que vão nos deixar marcado, que vão nos marcar para o resto da nossa vida. E é exatamente isso que esse texto vai trazer para nós. Algo que marcou a vida não somente do profeta Isaías, mas também de todo aquele povo que ali caminhava, de todo aquele povo que ali estava. A palavra do Senhor vai dizer que Isaías vai escrever, em Isaías capítulo 6, versículo 1: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Eu não sei se você é tão curioso como eu não sei se você faz as perguntas que eu faço. Todas as vezes que eu vou ler o texto, eu fico pensando: Deus, por que isso está acontecendo?
Por que que o profeta falou isso? Por que que ele falou essa palavra? Por que que ele pensou desse jeito, ele agiu desse jeito? E eu pensando nesse texto, no que Isaías escrevendo, Isaías capítulo 6, no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Você consegue entender que o que Isaías está vendo é uma visão da glória de Deus? O que Isaías está vendo, ele não está vendo o homem, ele não está vendo pessoas, ele está vendo o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, assentado sobre um alto e sublime trono. A visão de Isaías é a visão da glória de Deus, é a visão da glória do Senhor, é a visão de Deus, o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, assentado no alto e sublime trono. Mas o que me fez perguntar para Deus foi: Deus, como que alguém tem a visão da glória de Deus e vai se lembrar de um momento de tristeza? Como que alguém está diante da glória de Deus e vai se lembrar de algo que foi triste, algo que foi doloroso na sua vida, na sua caminhada, algo que o marcou de forma negativa? Olha aqui para mim, meu irmão, tem coisas na sua vida que você não está vivendo hoje, porque você não está tirando o olho dos olhos daquilo que te machucou, daquilo que te feriu. E Deus está me trazendo aqui essa noite para te dizer que você precisa tirar os seus olhos do passado. Você precisa tirar os olhos daquilo que te feriu, daquilo que não deu certo, daquilo que não funcionou, daquilo que foi um problema na sua vida, e olhar para o Rei, o Senhor, o trono que está diante de você. Porque senão nós vamos ficar igual aquele coxo diante do tanque de Betesda. A palavra do Senhor diz que o Senhor vai até ele, se apresenta até ele e diz assim: ei, você quer ser curado? E a resposta dele para o Senhor é: sabe o que é, Jesus? É que eu não tenho ninguém para me colocar no tanque quando as águas são movimentadas. Sabe o que ele estava falando, irmãos? E assim muitos de nós estamos nessa noite, Deus diante de nós, querendo fazer um milagre, mudar a sua história, escrever uma nova história na sua vida, escrever uma nova história dentro da tua família, no teu ministério. Mas tem gente dizendo assim: sabe o que é, pastor? É que lá atrás eu sofri, é que lá atrás me abandonaram, é que lá atrás me deixaram, é que lá atrás deu errado na minha vida, é que lá atrás eu sofri um abuso. E Jesus na tua frente hoje dizendo: você quer ser curado? Você quer ser curado? Jesus não está perguntando o que você passou ou não, Ele está perguntando se você quer ser curado. E da mesma forma estava Isaías diante da glória de Deus. Ele vai lembrar de algo que havia marcado ele de forma negativa. Irmãos, para que a gente possa entender o que está acontecendo aqui em Isaías capítulo 6, nós precisamos voltar alguns pontos atrás, para entender o que Isaías estava passando. Isaías vai dizer: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono. Quem era Uzias? Quando nós vamos ler na Bíblia Uzias, a palavra de Deus vai dizer em 2 Crônicas capítulo 26, versículo 3: Uzias tinha 16 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 52 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Jecolias e era de Jerusalém. Ele fez o que era reto aos olhos do Senhor, segundo tudo que Amazias seu pai havia feito. Propôs-se a buscar a Deus nos dias de Zacarias, que era sábio nas visões de Deus. Enquanto Uzias buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. A Bíblia diz, irmãos, que o grande rei Uzias começa a reinar com 16 anos. E a palavra está dizendo que durante esse tempo, o rei Uzias, no tempo que ele se propôs a buscar a Deus, no tempo que ele foi temente ao Senhor, no tempo que ele prestou culto a Deus,
Deus o fez prosperar de maneira grandiosa. Deus o fez prosperar de maneira grandiosa. E Isaías, desculpa, irmãos, e o rei Uzias, ele foi abençoado, não somente ele, como todo o povo de Deus. Quando nós olhamos a história do rei Uzias, nós percebemos que depois de Davi, depois de Salomão, Uzias foi um grande rei para o povo de Deus. O povo amava Uzias, o povo honrava Uzias, porque através da vida dele, Deus havia abençoado o povo de Deus naquela terra. Eles haviam vencido guerras, Deus havia prosperado eles, e grandes coisas aquele povo viveu por causa de Uzias, porque ele se propôs a viver a palavra do Senhor, se propôs a obedecer a direção de Deus na vida dele. Mas a palavra do Senhor diz que com o passar dos anos, que com o passar do tempo, a Bíblia diz que com as conquistas de Uzias, com as vitórias de Uzias, com as bênçãos que Deus derramou na vida dele, a palavra do Senhor diz que Uzias deixou algo entrar no seu coração, chamado orgulho. Uzias deixou o orgulho entrar no coração dele. Uzias se achou superior do que todos, Uzias se achou melhor do que todo mundo. Ele permitiu o orgulho entrar no coração dele. E em 2 Crônicas, capítulo 26, versículo 16, o texto diz assim: mas depois que Uzias se tornou poderoso, o coração dele se exaltou para a sua própria ruína. Ele cometeu uma transgressão contra o Senhor seu Deus, pois entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. A Bíblia diz, irmãos, que depois que Uzias se torna poderoso, depois que Deus o abençoa de maneira sobrenatural, depois que ele vence as suas guerras e a prosperidade é derramada sobre a vida dele, a Bíblia diz que chega um dia que o rei Uzias decide entrar no templo e queimar incenso ao Senhor no altar do incenso. Você pode perguntar assim: mas pastor, o que tem de errado Uzias entrar no templo e queimar incenso ao Senhor? Ele só queria adorar a Deus, ele só queria agradar a Deus, ele só queria exaltar ao Senhor. O que tem de errado Uzias querer fazer isso, irmãos? Sabe o que tem de errado nisso, irmãos? É que Deus não chamou Uzias para queimar incenso no altar do incenso. Sabe qual é o nosso maior problema como cristão, como igreja? É querer fazer o que Deus não nos chamou para fazer. Tem gente que quer estar aqui em cima no louvor, mas Deus não chamou você para estar no louvor. Tem gente que quer ser pastor, mas Deus não chamou para ser pastor. Tem gente que quer fazer o que Deus não chamou. O problema, irmãos, não é queimar incenso no altar do incenso. O problema é querer fazer o que Deus não chamou para fazer. O problema é estar onde Deus não quer que você esteja. O problema é você querer viver uma vida que Deus já disse que não pertence mais a você. Uzias, por se achar superior, por viver os milagres, a bênção de Deus, ele se acha no direito de entrar no altar do incenso e queimar incenso ao Senhor. Mas Deus não chamou Uzias para fazer isso. Deus não chamou Uzias para queimar incenso no altar do incenso. A Bíblia diz que a responsabilidade de queimar incenso no altar do incenso era dos sacerdotes. E em 2 Crônicas, capítulo 26, versículo 17,
O texto vai dizer assim: porém o sacerdote Azarias entrou atrás dele, acompanhado de 80 sacerdotes do Senhor, homens da maior firmeza. Eles enfrentaram o rei Uzias e lhe disseram: não compete a você, Uzias, queimar incenso diante do Senhor, mas aos sacerdotes, filhos de Arão, que são consagrados para esse serviço. Saia do santuário, porque você cometeu uma transgressão, e isso não lhe trará honra da parte do Senhor. A Bíblia diz que quando Uzias decide queimar incenso no altar do incenso, os sacerdotes vão até ele e dizem assim: Uzias, não compete a você queimar incenso no altar do incenso, mas aos sacerdotes do Senhor. Sabe que eles estão falando para Uzias a mesma coisa que Moisés e Deus falou para os da tribo de Corá. Quando eles se levantaram contra os sacerdotes, quando eles se levantaram contra Moisés e Arão, e eles chegaram dizendo assim: Moisés, nós podemos também fazer o que vocês fazem, nós podemos também, nós somos homens de Deus, nós tememos a Deus, e nós temos condições de fazer isso, por que nós não fazemos? Moisés vai dizer assim: ó, porque foi o Senhor que escolheu, mas vamos fazer o seguinte: escolhe aí 12, um de cada tribo, cada um pega uma vara, nós vamos colocar ao lado da arca da aliança, e amanhã nós vamos voltar. O cajado que florescer é o cajado daquele que o Senhor escolheu como sacerdote. E a palavra do Senhor diz que a vara de Arão é a vara que floresce. E a Bíblia diz que naquele dia os da tribo de Corá foram consumidos, e Deus falou que a partir daquele momento o cajado de Arão estaria juntamente com o maná e os 10 mandamentos juntos na arca da aliança, que era para o povo nunca mais esquecer que quem escolhe os seus sacerdotes é o Senhor. Quem escolhe os seus pastores é o Senhor. Uzias quer fazer o que Deus não chamou para fazer, e a Bíblia diz que quando entra lá, o sacerdote diz: Uzias, não compete a você queimar incenso no altar do incenso, e isso não trará honra da parte de Deus para a sua vida. Mas a palavra do Senhor diz que nesse momento que Uzias foi confrontado, ele ficou indignado. Meu irmão, cuidado com a sua indignação. Cuidado com a sua indignação, porque você pode estar cheio da razão, você pode estar completamente cheio da razão, mas há um justo juiz que julga as nossas causas. A Bíblia diz que Uzias chegou e se indignou, e a palavra do Senhor diz que no momento que Uzias ficou indignado, a lepra lhe saiu na testa, ali onde ele estava, na frente de todos que ali estavam. 2 Crônicas capítulo 26, versículo 19. Então Uzias se indignou. Ele tinha um incensário na mão para queimar incenso. No momento em que ele se indignou contra os sacerdotes, a lepra lhe saiu na testa, ali mesmo, na presença dos sacerdotes, na casa do Senhor, junto ao altar do incenso. Irmãos, é melhor obedecer do que sacrificar. É melhor obedecer do que sacrificar.
É melhor você obedecer, é melhor você ser obediente do que na sua razão, na sua certeza, você fazer coisas que Deus não pediu, que Deus não mandou. É melhor obedecer. A Bíblia diz que quando Uzias fica indignado, a lepra sai na sua testa, e a partir daquele momento, a Bíblia vai dizer em 2 Crônicas, capítulo 26, versículo 21, que Uzias ficou leproso até o dia da sua morte, e ele precisou ser retirado, afastado do palácio real, e ficou afastado até ele morrer. E a palavra diz que o seu filho Jotão reina no seu lugar, porque Uzias estava leproso. A desobediência, irmãos, ela pode destruir chamado. A desobediência, ela pode destruir o propósito que Deus tem na sua vida. Uzias é afastado do palácio real. Uzias não reina mais. O seu filho Jotão reina no seu lugar. E a Bíblia diz que Uzias fica lá separado até o dia da sua morte. Agora imagina aqui comigo, irmãos, a situação do povo de Deus. Porque Uzias não era uma pessoa qualquer. Uzias era alguém que, através da vida dele, o povo viveu prosperidade. Através da vida dele, o povo conquistou vitórias, conquistou guerras. Através da vida dele, Deus abençoou todo aquele povo. Então Uzias era um rei amado. Uzias era um rei que as pessoas amavam ele. E a palavra do Senhor diz que Uzias morre. É por isso que quando Isaías vai escrever o texto, ele está com aquela dor no coração, porque ele também amava Uzias. Todo o povo estava triste, porque o grande rei Uzias estava morto. O grande rei Uzias estava morto. E a palavra do Senhor diz que Isaías 6 vai dizer: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono. Olha aqui para mim, meu irmão. Sabe o que está acontecendo aqui? O grande rei Uzias estava morto. O grande rei Uzias, que abençoou através da vida dele todo aquele povo. O grande rei Uzias, que havia dado vitória àquele povo, não estava mais ali, havia morrido, ele estava morto. Mas a palavra do Senhor diz que Isaías, no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono. Sabe o que Deus está dizendo para mim e para você nessa noite, meu irmão? Eu não sei como foi o teu ano até hoje. Eu não sei quais são as lutas que você tem passado até chegar aqui nesta igreja. Eu não sei quais são os problemas que você tem enfrentado, as guerras que você enfrentou nesse ano, mas a Bíblia diz que no ano da maior tristeza daquele povo, no ano da maior luta daquele povo, no ano da maior dificuldade daquele povo, Isaías viu a glória de Deus. Eu creio, meu irmão, que no ano da sua maior guerra, no ano da sua maior dificuldade, no ano da nossa maior luta, nós veremos a glória de Deus. Nós contemplaremos a glória do Senhor manifestada sobre as nossas vidas. Nós veremos a glória de Deus. Isaías vai dizer: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono. No dia da maior luta, da maior dificuldade, do ano mais difícil dele, a glória do Senhor foi manifestada a Isaías. Mas sabe o que eu acho mais interessante aqui, irmãos? É que o grande rei Uzias havia morrido. O grande rei Uzias estava morto. Mas Isaías
vê o Senhor assentado num alto e sublime trono. Sabe o que Deus está dizendo para Isaías? Isaías, reis vêm e vão. Isaías, pastores vêm e vão. Prefeitos vêm e vão. Governantes vêm e vão. Homens vêm e vão. Reis vêm e vão. Mas Isaías, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, continua assentado no alto e sublime trono. Os homens vêm, os homens vão. Uzias veio, Uzias foi embora, Isaías, mas o Senhor, o Rei dos Reis, continua assentado no alto e sublime trono. Ele continua sentado no trono da tua casa, meu irmão. Ele continua sentado no trono da tua família, do teu casamento, seja onde for. O Senhor continua sendo Senhor da sua vida. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono. E a Bíblia diz: e as abas de suas vestes enchiam o templo. Irmão, você consegue compreender comigo qual é a visão que Isaías está tendo? Se imagine agora no lugar de Isaías. Você olhando e diante de você, você contemplando o Senhor assentado num alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam todo aquele lugar. Isaías está tendo uma visão, irmãos, maravilhosa, uma visão gloriosa, que eu imagino, eu me arrisco a dizer que é a visão que nós teremos quando nós nos encontrarmos com Ele, quando estaremos com Ele na glória. Nós o veremos como Ele é. Isaías está vendo o Senhor, o Rei dos Reis, o Alfa e o Ômega, assentado num alto e sublime trono. E o versículo 2 diz assim: serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, com 2 voavam. E o versículo 3: e declaravam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Isaías está vendo o Senhor assentado no alto e sublime trono. As abas do seu manto cobriam todo aquele lugar, e serafins, anjos, voando ao redor deles, com 6 asas. 2 cobriam o rosto, 2 cobriam os pés, 2 voavam e declaravam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Eles declaravam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Irmãos, é na adoração, é no meio do louvor, é no meio da sua adoração que a glória de Deus é manifestada na sua vida. Não importa o seu dia, não importa o seu momento, adore ao Senhor. Paulo e Silas apanharam, foram chicoteados, mas eles chegam naquele lugar
E começam a adorar, e começam a adorar, e começam a adorar, e as portas se abrem. A Bíblia, irmãos, está dizendo aqui que Isaías estava diante da glória de Deus, os serafins voando ao redor do Senhor, e eles com 6 asas, 2 cobriam o rosto, 2 cobriam os pés, 2 voavam e clamavam diante de Deus: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra. Ah, meu irmão, eu não sei se você consegue entender isso, porque não é Isaías que está falando isso, não é o homem que está falando isso. O que a Bíblia está dizendo é que os anjos diante de Deus estão declarando: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Meu irmão, os anjos estão dizendo: sabe o que? Olha aqui para mim. Toda a terra está cheia da sua glória. Meu irmão, eu quero que você creia nessa palavra, porque é os anjos que estão dizendo: toda a terra está cheia da sua glória. Então olha aqui para mim, a sua casa está cheia da glória de Deus. A sua família está cheia da glória de Deus. O seu trabalho está cheio da glória de Deus. A sua rua está cheia da glória de Deus. Este lugar aqui está cheio da glória de Deus, porque lá o Senhor vai alcançar aqueles que estão perdidos. Os anjos estão dizendo, irmãos: toda a terra está cheia da sua glória. Olha aqui para mim, meu irmão. Não há um lugar nesta terra que a glória do Senhor não alcance. Não há um lugar que a glória do Senhor não chegue. Não há um lugar nessa terra, por mais improvável que seja, por mais improvável que pareça, que a glória do Senhor não consiga chegar lá, que o Espírito não consiga chegar, que a palavra não consiga chegar, que a glória de Deus não seja derramada. Os anjos estão dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Essa semana passada, irmãos, eu estive em um presídio lá em Três Corações. Nós fomos, toda segunda nós estamos lá. E é um presídio de regime fechado. Eles ficam todos encarcerados. A gente vai onde eles tomam banho de sol, é gradeado, eles ficam presos lá. E nós, nessa semana passada, nós entregamos, foi quase 100 Bíblias para aquelas mulheres que ali estavam. Nós fomos na ala feminina e fomos entregar as Bíblias para aquelas mulheres que ali estavam. E nós fizemos um culto, fizemos um louvor e levamos a palavra. Mas sabe que aquele lugar ali, irmãos, o que eu pude perceber, eu pude ver aquelas mulheres segurando nas grades
uma do lado da outra, colocando o rosto assim. Uma colocou só um olho, só metade do rosto, para enxergar o que estava acontecendo lá fora. Mas na hora que nós estávamos louvando, irmãos, ali a glória do Senhor foi derramada naquele lugar, e aquelas mulheres louvavam, adoravam, glorificavam e exaltavam o nome do Senhor. Sabe o que me deixou triste naquele dia e naquele lugar? É poder ver que aquilo que estava acontecendo lá, a força, a vontade, o desejo de adorar a Deus, não acontece na mesma intensidade dentro da igreja. Aquilo acabou comigo, irmãos. Por que nós, quando estamos aqui, não adoramos a Deus como Ele merece? Não entregamos o verdadeiro louvor como Ele merece? Não nos rendemos como Ele merece? A glória do Senhor, ela chega em todos os lugares. A Bíblia diz que a glória do Senhor foi derramada. Isaías viu os anjos dizendo: toda a terra está cheia da sua glória. Versículo 4: os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e o templo se encheu de fumaça. Tem portas que só serão abertas depois da sua adoração, irmãos. Tem portas que estão fechadas, que só vão ser abertas. Tem grilhões que só vão ser quebrados mediante a sua adoração. E adorar a Deus não é chegar aqui na igreja e cantar ou cantar louvores, não. Porque a Bíblia diz que Abraão pegou seu filho Isaque, levou para sacrificar. Mas quando ele vai dizer para o seu servo, ele diz assim: fiquem aqui, que eu e o menino vamos adorar a Deus. Abraão estava indo sacrificar o seu filho, mas ele não viu como sacrifício, ele viu como adoração. Os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e o templo se encheu de fumaça. Irmão, você tem uma coisa que eu tenho convicção, olha aqui para mim. É que todas as vezes que a glória de Deus é derramada sobre as nossas vidas, é para cumprir um propósito. Deus nunca manifesta a sua glória, Deus nunca derrama do seu Espírito sobre a igreja ou sobre uma pessoa, seja para ministrar, seja para louvar, seja para entregar algo do Senhor, que seja para benefício próprio. Todas as vezes que a glória do Senhor é manifestada, é para cumprir um propósito. A Bíblia diz que Isaías, no ano da morte do rei Uzias, ele vê o Senhor assentado num alto e sublime trono, serafins voando com 6 asas, 2 cobrem o rosto, 2 cobrem os pés, 2 voam e cantam e declaram: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. E Isaías está vendo essa visão, e ele vê os anjos, vê os serafins, vê o Senhor, os umbrais da porta se movendo, aquele lugar enchendo de fumaça. Mas, irmãos, é nesse momento aqui que Isaías tem a percepção do poder da glória de Deus. É nesse momento aqui que Isaías tem a percepção, que Isaías entende o que a glória de Deus é capaz de fazer nas nossas vidas. A primeira coisa que a glória de Deus, ou o primeiro ponto que a glória de Deus faz na nossa vida, sabe o que é, irmãos? Mostrar a nossa realidade. Todas as vezes que a glória de Deus é derramada, é para mostrar quem realmente somos. É para mostrar o que precisamos mudar, o que precisamos fazer diferente. A Bíblia diz no versículo 5: então eu disse:
ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. A glória de Deus tem o poder de mostrar quem realmente somos. Não tem como, irmãos, eu ser cheio da glória de Deus e continuar vivendo do mesmo jeito. Não tem como eu ser cheio da glória de Deus e não ter mudança, não ter transformação, não ter vida restaurada, continuar vivendo do mesmo jeito. Não tem como. Isaías está diante da glória de Deus, vendo o Senhor sentado no alto sublime trono, os anjos voando, e quando ele vê aquela glória manifestada diante dele, ele olha para a glória, olha para ele, olha para a glória, olha para ele e diz: ai de mim, estou perdido. Nós não estamos falando aqui de um recém-convertido, é um profeta que está diante de Deus e reconhece a sua falha, e reconhece o seu pecado. Ele vai dizer: ai de mim, pois estou perdido, porque os meus olhos viram ao Senhor, porque sou homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Isaías reconhece o seu estado diante de Deus. Sabe o que eu aprendo com isso, irmãos? Olha aqui para mim. Diante de Deus não há espaço para máscaras. Você pode esconder de mim, você pode estar com a cara aí tão bonita, com a cara de crente, com a Bíblia de crente, com a roupa de crente, mas Apocalipse 2 vai dizer: conheço as tuas obras, sei quem você é, sei o que você fez antes de chegar aqui, eu sei o que você acessou antes de chegar aqui, eu sei as mensagens que você está tendo no seu WhatsApp, no seu Instagram. Eu conheço as tuas obras. Ninguém se esconde do Senhor. Isaías, ele reconhece o seu estado, meu irmão. Reconheça o seu estado diante de Deus. Reconheça quem você é. Reconheça as suas falhas. Reconheça o seu pecado, porque a glória de Deus, ela não vai ser derramada sobre nós para te condenar, mas para transformar as nossas vidas. Isaías entende que estava diante do Senhor, e ele vai dizer assim: ai de mim, que sou homem de lábios impuros. Ele se sente, irmãos, não merecedor de estar naquele lugar. Quantas pessoas estão dentro da igreja porque algum dia errou, porque algum dia pecou, porque algum dia escorregou, e hoje estão aqui e elas não conseguem às vezes nem levantar a mão, nem fechar os olhos para orar, nem pedir nada de Deus, porque elas não se sentem dignas. Elas acham que já pecaram tanto, que já erraram tanto, que já fizeram tantas coisas erradas, que a glória de Deus não pode alcançá-la. Mas eu te digo nessa noite, meu irmão, há um Deus, há um Senhor que morreu na cruz do Calvário, e o preço foi pago por você. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. A glória de Deus manifesta quem nós somos. A glória de Deus manifesta a nossa realidade. Quando Isaías vê a glória de Deus, ele vê quem ele realmente é. E ele vai dizer: ai de mim,
pois estou perdido, porque os meus olhos viram ao Senhor. Coloque a mão no que eu vou falar para você, meu irmão. De nada adianta ver a glória de Deus e não ter uma vida transformada. De nada adianta você estar diante da glória de Deus e essa glória não te constranger a mudar, não te constranger a tomar uma decisão e viver uma vida diferente. A Bíblia diz que Isaías vai dizer: ai de mim que estou perdido. Então o primeiro ponto, a glória de Deus, o poder da glória de Deus manifesta a nossa realidade. O segundo ponto, a glória de Deus tem o poder de nos transformar. O versículo 7 diz assim: então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma pinça. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que essa brasa tocou os teus lábios, a sua iniquidade foi tirada e o seu pecado perdoado. Não há remissão de pecados sem arrependimento, sem confissão de pecado. Se você não entender que você precisa se arrepender, se você não entender que precisa pedir perdão, se você não entender que precisa confessar ao Senhor os seus pecados, e pecado tem nome. Senhor, me perdoe pelas minhas multidões de pecado. Não, Senhor, eu quero te pedir perdão pelo adultério, eu quero te pedir perdão pela mentira, eu quero te pedir perdão pela fofoca, eu quero te pedir perdão pela pornografia. Pecado tem nome. Isaías vai dizer: ai de mim, pois estou perdido, pois os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos senhores, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei. Isaías se arrepende, Isaías declara o seu pecado, e a Bíblia diz que um anjo pega uma brasa viva do altar e toca nele e diz assim: eis que esta brasa te tocou, perdoado foram os teus pecados. Há uma brasa do trono do Senhor disponível nessa noite, meu irmão, para tocar você aí onde você está. E quando essa brasa te tocar, todos os seus pecados serão perdoados. Quando você entender que o sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário é suficiente, o preço já foi pago, o preço já foi pago, meu irmão. Jesus pagou o preço na cruz do Calvário pelos nossos pecados. Por isso nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Quando Isaías é sincero, a brasa toca ele. A glória de Deus tem o poder de nos transformar, irmãos. A glória de Deus tem o poder de mudar a nossa história, de mudar a sua vida, de mudar a sua realidade. Deixe, permita que nessa noite a glória de Deus transforme a sua vida. Terceiro ponto, o poder da glória de Deus. A glória de Deus, irmãos, nos faz ouvir a voz de Deus. Olha aqui para mim. Não se disperse não. Isaías está diante da glória de Deus. Ele está vendo o Senhor assentado no alto e sublime trono. Ele vê os anjos voando, e ele vê os anjos clamando: santo, santo, santo.
ele vê aquele lugar se enchendo de fumaça, o lugar se abrindo, as portas se abrindo. Isaías está tendo a visão maravilhosa, mas até esse momento, Deus não fala com Isaías. Até esse momento, quem vai falar com Isaías é o anjo, que vai pegar a brasa do altar e vai dizer assim: ei Isaías, eis que essa brasa te tocou, e purificado foram dos teus pecados. Sabe qual é o poder da glória de Deus na nossa vida? A glória de Deus nos faz ouvir a sua voz. Isaías estava ouvindo os anjos, mas depois que a brasa tocou nele, Isaías vai ouvir a voz de Deus. Irmãos, melhor do que você ouvir melhor pregador desse mundo, melhor do que você ouvir qualquer profeta desse mundo, melhor do que você ouvir a voz de anjo, melhor é ouvir a voz de Deus. Eis que essa brasa te tocou, Isaías, os teus pecados foram perdoados. O versículo 8 vai dizer: depois disto, depois de que, irmãos? Que Isaías reconheceu o seu pecado, depois que Isaías se arrependeu, depois que Isaías pediu perdão, reconheceu o seu estado, que a brasa tocou nele, que os pecados foram perdoados, Isaías ouve a voz de Deus. Coloque a mão no que eu vou falar para você. Às vezes você está pedindo tanto para Deus falar contigo, mas você não está ouvindo a voz. Sabe por quê? É porque ainda tem pecado aí. É porque tem coisas que você ainda precisa se arrepender. É porque tem coisas que você precisa deixar. A Bíblia diz, versículo 8: depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Fique de pé, meu irmão. A glória de Deus tem o poder de nos transformar. A glória de Deus tem o poder de mostrar a nossa realidade. A glória de Deus tem o poder de nos fazer ouvir a sua voz. A glória de Deus tem o poder de escrever uma nova história na sua vida. Todas as vezes que a glória de Deus é manifestada, irmãos, é para cumprir um propósito. Essa igreja está aqui há 6 anos. Não é porque era para estar aqui por causa da estrutura, não. Ela está aqui porque há um propósito de Deus nesta cidade. Você ter vindo a essa conferência, ouvido o que você ouviu, você está aqui essa noite, não foi porque alguém te convidou, não foi porque você achou que deveria estar aqui, não, foi porque há um propósito de Deus na sua vida. Na sua vida, meu irmão, há um propósito de Deus na sua vida. Você pode não acreditar, mas eu acredito por você. Eu falo lá em Três Corações, eu não acredito, irmãos, que alguém entre pelaquela porta e venha até as nossas igrejas, até os nossos cultos, que não venha para cumprir um propósito de Deus. Eu não acredito que Deus traz alguém para sentar no banco de uma igreja, para que ele passe anos e anos e nada aconteça, que não haja um propósito. Deus manifesta a sua glória a Isaías, Deus manifesta a sua glória a ele, mas a glória do Senhor é manifestada sobre ele, sabe para quê? Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia:
a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Irmãos, a Bíblia vai dizer que Elias, depois de matar os 450 profetas de Baal, foge de Jezabel, se esconde na caverna, pede a morte. Deus vai dizer assim para ele: então vai, unge Eliseu, profeta, no teu lugar. E a Bíblia diz que Elias vai passando e está lá Eliseu arando com a 12ª junta de boi. Eliseu estava trabalhando. Eliseu não era um dos profetas, não era da escola de profetas, mas ele estava lá trabalhando, arando a terra. A Bíblia diz que Elias passa, tira a sua capa, lança sobre Eliseu e vai embora, continua a sua caminhada. Eliseu larga tudo, vem atrás de Elias e diz assim: deixa eu primeiro me despedir do meu pai, da minha mãe. Elias vai dizer para Eliseu: vai, mas volta, porque você já sabe o que eu fiz com você. Irmão, você já sabe o que Deus fez por você. Você já sabe de onde Deus te tirou. Você já sabe do chamado que tem na sua vida. Você já sabe do propósito que Deus tem para você, para sua casa, para sua família. Você já sabe o que Deus fez. Você já sabe que o preço já foi pago na cruz do Calvário. Você já sabe, Jesus fez por nós. Você já sabe. Deus vai dizer para Isaías: Isaías, a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Isaías vai dizer: eis-me aqui, envia-me a mim. Sabe qual foi o propósito de Deus fazer tudo isso na vida de Isaías? Manifestar a glória dele para Isaías. Isaías vê o Senhor assentado num alto sublime trono, anjo voando, fumaça para lá, fumaça para cá, porta se abrindo, brasa a vida do altar. Sabe qual foi o propósito de tudo isso? Restaurar o chamado de Isaías. Deus te trouxe aqui essa noite, meu irmão. Deus te trouxe aqui essa noite, meu irmão, para restaurar o teu chamado, para você voltar a viver como você já viveu um dia, para você voltar a louvar como louvava antes, para você voltar a pregar como pregava antes, para você voltar a servir como servia antes, para você voltar a viver como vivia antes, para você voltar a orar como orava antes, para você voltar a ler a Bíblia como lia antes, para você voltar a se derramar como se derramava antes. Deus faz tudo isso, manifesta a sua glória para dizer: Isaías, a quem enviarei? Isaías, a quem enviarei? E nessa noite o Senhor te pergunta: a quem enviarei? Feche seus olhos. Qual é a tua resposta para o Senhor nessa noite? Qual é a tua resposta para o Senhor nessa noite? Isaías disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Deus não perguntou se ele estava pronto. Deus não perguntou se ele achava que era o momento certo. Isaías entendeu que se Deus chamou, tudo o que ele precisa é de um eis-me aqui. Tudo o que você precisa, meu irmão, para viver o chamado, para Deus mudar a tua história, é dizer para ele nessa noite: eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, Senhor. Feche seus olhos, meu irmão, e vamos adorar ao Senhor. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas
Declare isso a Ele. Toda a terra está cheia da sua glória. Santo, 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 santo Ele é. Santo, santo, só Ele é santo. Adore a Ele, igreja. Adore a Ele. Outro lugar, meu irmão. Clama, se envolve, recebe a glória, desfruta da glória. Quem já viu? Adore, meu irmão, adore Ele. Não há outro lugar para você, meu irmão. Seu lugar não é lá fora. Seu lugar não é no mundo. O seu lugar é diante da glória do Senhor. O teu lugar é adorando a Ele. O teu lugar é clamando, glorificando o nome dEle. A quem enviarei? Quem há de ir por nós? A quem enviarei? Quem há de ir por nós? Quantos aqui o Senhor tem chamado? Quantos aqui o Senhor tem chamado você e você não tem dado ouvidos para o chamado do Senhor na sua vida? Quantos que estão aqui, Deus tem manifestado, Deus tem falado, mas você ainda talvez não tenha entendido, ou talvez tem algo te segurando, tem algo que não está deixando você viver o seu chamado. Mas nessa noite, meu irmão, a glória do Senhor está neste lugar, e o Senhor, Ele te pergunta: a quem enviarei? Qual é a tua resposta para Ele? Qual é a tua resposta para Ele? Feche seus olhos. Feche seus olhos. Você que está aqui essa noite, meu irmão, minha irmã, que ouviu essa palavra, e você entendeu que essa palavra é para o seu coração. Você que estava afastado do caminho do Senhor, e entendeu e quer dizer para o Senhor: eis-me aqui, Senhor, eu quero voltar, eu quero orar por você. Você também que está aqui e ainda não entregou sua vida a Jesus, e nessa noite você quer entregar sua vida a Jesus, eu quero orar por você também. Eu quero convidar você que quer entregar sua vida a Jesus ou se reconciliar com o Senhor. Eu queria que você levantasse as suas mãos aí onde você está, que eu quero orar por você. Você que está aqui nessa noite, meu irmão, minha irmã, que quer entregar sua vida a Jesus ou quer se reconciliar com o Senhor,
Levante sua mão, aí onde você está, que eu quero orar por você. Aí onde você está, meu irmão, minha irmã. Alguém entre nós, se você está aqui e quer entregar sua vida a Jesus, ou se reconciliar com o Senhor, sai do seu lugar, vem até aqui à frente que eu quero orar por você. Pode sair, meu irmão, pode vir, minha irmã. Alguém entre nós, coloque sua mão no coração, repete comigo essa oração. Senhor Jesus, nessa noite, eu decido entregar a minha vida ao Senhor. Eu decido me reconciliar contigo. Escreve meu nome no livro da vida. Eu te dou toda a liberdade para o Senhor fazer a tua vontade na minha vida, na minha casa e na minha família. Eu te recebo como meu único e suficiente Salvador, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Continue com seus olhos fechados, meu irmão. Pai, eu quero nessa hora, Senhor, orar pela tua igreja. Meu Deus, aqui estão aqueles que nessa noite estão declarando: eis-me aqui para o Senhor. Eu oro, meu Deus, para que a tua glória, a tua presença nunca falte na vida dos meus irmãos. Que o Senhor continue fortalecendo, que o Senhor continue direcionando, que o Senhor continue cumprindo o teu propósito na vida de cada um daqueles que aqui estão. Que o Senhor, meu Deus, continue falando, que eles possam a partir de hoje viver o teu chamado, viver o teu propósito. Eu os abençoo em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Glória a Deus, aplauda o Senhor. Aleluia! Glória a Deus! Amém, meus irmãos? Glória a Deus! Quem me dá aí mais 5 minutos, levanta a mão. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40. Vamos fazer uma vigília aqui, ó. Vamos fazer uma vigília. Irmãos, eu queria chamar aqui o pastor Tiago, a pastora Amanda. Pastor Tiago, pastora Amanda, sobe aqui rapidinho, por favor. A Beli também, pode vir, Beli. Aplauda ao Senhor pela vida do pastor Tiago, pela vida da pastora Amanda. Irmãos, eu sou suspeito para falar do quanto que eu amo esse casal, essa família. Tantas coisas que a gente passou junto e tem passado, de poder ver o que Deus tem feito na vida e na família deles e na vida desta igreja. Toda vez que eu venho aqui, meu coração se alegra. Eu fico tão feliz de ver o que Deus tem feito. Eu sei que nós não somos perfeitos. Não espere perfeição de nós. Não espere que há uma perfeição, porque nós não somos perfeitos. Mas de uma coisa eu tenho certeza, que aqui tem um casal, uma família que disse: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui com a minha dificuldade, eis aqui com as minhas falhas, eis aqui com tudo que tem, tudo que sou. Eu quero louvar a vida do Tiago, da Amanda, louvar ao Senhor por tudo que Deus tem feito. E eu creio que Deus vai fazer muito mais na vida dessa igreja, meus irmãos. Eu creio que Deus vai fazer mais 6, 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 até o Senhor assim nos permitir. E esse lugar vai continuar sendo um lugar de transformação, um lugar de cura, um lugar de renovo, um lugar de famílias restauradas. Nós veremos aqui, meus irmãos, milagres, prodígios, maravilhas, paralítico andando, cego enxergando, famílias restauradas. Nós veremos o milagre do Senhor na vida desta igreja, na sua vida também. Nós contemplaremos. Aleluia. Eu queria chamar aqui os outros pastores também. Sobe aqui. Estão aqui?
Pode vir aqui. A Thaís que o Dudu estava de manhã. Aplauda o Senhor pela vida dos irmãos. Glória a Deus. Eu quero orar pela vida de vocês. Estenda suas mãos para cá, igreja. Vamos abençoar o corpo pastoral da igreja. Pai, eu te agradeço, Senhor, pelo coração desses homens e mulheres que disseram: eis-me aqui ao Senhor. Pai querido, obrigado, meu Deus, pelo coração do pastor Tiago, pelo coração da pastora Amanda, pelo coração da Belle, pelo coração, meu Deus, de cada um desses pastores que decidiram, Senhor, viver o teu propósito. Pai querido, eu os abençoo para um novo tempo. Meu Deus, que a tua graça, o teu Espírito continue sobre a vida deles. Meu Deus, que o Senhor continue dando palavra de sabedoria, que o Senhor continue direcionando, meu Deus, o pastor Tiago, a pastora Amanda, no cuidado desta igreja. Pai querido, que nunca falte a tua unção, o teu Espírito sobre a vida deles. Pai querido, que a tua graça, a tua misericórdia seja derramada sobre a vida deles. E assim, meu Deus, venha transportar sobre a vida desta igreja. Meu Deus, que essa igreja seja guardada pelo Senhor. Livra, Senhor, de todo escândalo. Livra, Senhor, de todo laço, de todo dardo, de toda seta maligna, de todo intento de Satanás contra a vida dessa igreja. Nós declaramos, Senhor, essa igreja tem um dono, essa igreja tem um Senhor, e o Senhor é o Senhor Jesus. O Senhor é o dono desta igreja, é o dono deste povo. Nós abençoamos essa igreja para que a tua graça, a tua glória continue sendo derramada, que este lugar continue sendo um lugar de transformação, um lugar de bênção, um lugar de milagres. Cada família, Senhor, cada irmão, cada irmã, cada líder, cada voluntário, cada membro desta igreja, cada visitante que entrar neste lugar, seja tocado pela tua presença e pelo teu Espírito Santo. Nós os abençoamos em nome de Jesus. Aleluia! Aplauda o Senhor, meu irmão. Glória a Deus, glória a Deus. Deus continue abençoando essa igreja. Deus continue abençoando cada um dos irmãos. Eu louvo a Deus por tudo que Deus tem feito, por tudo que Deus vai fazer nesta cidade e nesta igreja, amém? Irmãos, eu esqueci de falar uma coisa. Nós estamos com um projeto lá em Três Corações, o projeto da doação das Bíblias. Cada Bíblia sai a R$17. Lá tem 1000 presos, nós temos 200 Bíblias do projeto do presídio. E nós estamos fazendo, estamos com um propósito de doações para a compra dessas Bíblias. São Bíblias específicas que nós temos que comprar, não pode ser capa dura, tem que ter um formato que tem que ser para ser entregue. Então nós estamos querendo comprar essas Bíblias. Eu queria pedir à igreja que puder estar ajudando, abençoando. Você que quer doar uma Bíblia, irmãos, tem essa chave Pix aqui, ó, oferta@lagoinha3corações.com.br. Essa chave Pix aqui é exclusiva para essa oferta, para nós comprarmos a Bíblia. O Senhor tem alcançado corações ali. Nós vamos batizar ainda esse ano mais de 20 homens e mais de 12 mulheres lá do presídio. Glória a Deus. E eu creio que o Senhor está alcançando ali aqueles irmãos que ali estão. E eu creio, irmãos, que dali Deus vai escrever novas histórias. Nós temos tantos exemplos de pastores que talvez você conheça. Por exemplo, pastor Luiz Hermínio, pastor Augusto Nicodemos, pastor Flavinho, que é o pastor lá da Matriz. Foram pessoas, irmãos, que passaram por um momento e em algum momento passaram por essa situação, mas depois, irmãos, Deus mudou a história deles. Deus escreveu uma nova história e transformou a vida deles. E eu creio que naquele lugar ali tem muitos homens, tem muitas mulheres
que Deus vai levantar como voz, como profeta, para levar o evangelho do Senhor Jesus. E você pode ser alguém que pode semear a palavra do Senhor à vida dessas pessoas. Então você que pode, irmãos, esteja abençoando, esteja ofertando. Pastor Tiago, aplauda o Senhor, meu irmão. Deus abençoe. Glória a Deus, aleluia. Quem está feliz aí? Quem saiu edificado nesses dias? Glória a Deus. Não se esqueça, meu amado irmão, minha amada irmã, vamos tornar realidade o sonho do Carisma em Pouso Alegre. Faça a sua inscrição. Vamos estudar o ano que vem aqui e eu creio que você vai ser transformado para a glória de Deus. Amém? Que Deus nos abençoe, que você tenha uma ótima semana, que o Senhor te leve a lugares mais profundos, a um relacionamento mais profundo e íntimo com Ele, que aonde você estiver, o reino de Deus esteja com você, que você seja um instrumento, que você seja a expressão, o amor e a graça de Deus aonde o Senhor te levar, para a glória dele. Amém? Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós, hoje e sempre. Amém. Amo vocês. Deus abençoe. Para cima da glória.